E aí pessoal, esse aqui é o canal Astronerd. Hoje a gente vai falar sobre a família Addams, a sua origem, curiosidades e tudo que tem a ver com essa maravilhosa família que é muito importante na cultura pop. Eu sou o Júlio Kober e esse cara aqui do lado que vai falar com vocês também é o Tropeço. Valeu, Gomes. Tudo bem, pessoal? Vamos hoje então falar um pouquinho sobre essa família bem maluca dos Estados Unidos, lá dos quadrinhos e algumas curiosidades sobre elas. Aqui é o Alexandre Simões. Então a família Addams ela nasceu como uma ironia à família americana tradicional da época, aquelas famílias que eram abastadas. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eles têm as roupas todas certinhas, apesar de serem todas roupas pretas, utilizando assim de um humor mais gótico, de um humor mais pesado para fazer essa relação, né, entre as coisas que o autor achava estranho na sociedade americana mais abastada e que ele elevou a um outro patamar num tipo de ironia bem interessante. Agora o Feioso vai aprofundar um pouquinho essas questões. Ok, Mortícia, agora eu vou falar então um pouquinho sobre a criação dos personagens. Eles foram criados pelo cartunista Charles Addams. Ele era de uma família tradicional americana, ele era filho único, só que ele nunca gostou muito daquela tipo de criação que existia na época. Tudo muito certinho, bonitinho, e ele era um pouco contra esse tipo de criação dos filhos nos Estados Unidos. E então, ele, com um humor muito peculiar, acabou criando uma família disfuncional, onde algumas situações eram extremamente estranhas para uma família dita tradicional, mas para a família que ele criou, a família Addams, aquilo era normal para eles. Então era uma crítica a como a sociedade vivia naquela época, nos anos 30 e 40 nos Estados Unidos. Então cada um dos personagens eles tinham características muito peculiares, o tio Chico, a Wandinha, o Gomes, a Mortícia. Cada um deles representava um papel nessa sociedade americana e faziam com que eles tinham um comportamento assim totalmente inadequado, né, por essa questão da ironia ir lá em cima e de ser totalmente fora desses padrões. Ou seja, eles estavam ridicularizando diversas coisas que aconteciam na sociedade americana, só que num patamar lá pra cima, né, tio Chico? Então, a criação da família Addams foi uma crítica a toda a família. Por exemplo, nós temos o Gomes Addams, que ele era um advogado, pai de família, né? Mas ele tinha um passatempo muito peculiar, que era explodir trens de brinquedo. E ele adorava muito que a sua esposa Mortícia falasse em francês, que naquela época era uma coisa que a sociedade via como uma coisa não muito boa, alguém que não falasse inglês na sociedade americana. Então, por isso, por Charles Addams gostar muito de francês, ele colocou essa habilidade na Mortícia. A Mortícia, no caso, era a esposa do Gomes e a mãe dos dois filhos dele. E ela também tinha um visual gótico e uma aparência muito assustadora. Vamos então agora falar rapidinho dos dois filhos dele, que é a Wandinha Addams e o Feioso, que eles eram um casal e eles eram uma cópia de cada um dos seus pais. E o passatempo deles era brincar de assassinato, uma coisa bem maluca para a época e ainda até hoje. Temos também o tio Chico, que era um grande colaborador de assuntos macabros da família, que em inglês ele era chamado de Uncle Fester. E também temos a vovó Addams, uma vidente especialista em criar poções para toda a família. E ela é a mãe do Gomes. E ela geralmente tinha um remédio muito maluco para curar, fazer uma cura para um parente. Tipo, tá com tosse, vou fazer um xarope de olho de sapo. Também temos um parente que se chama o Coisa, que ele é primo do Gomes, que é um personagem que tem o corpo totalmente cheio de pelos. Você não consegue ver nenhum órgão dele, não consegue ver olhos, braços, nem nada, só cabelos em volta do seu corpo. Temos também um Tropeço, que é um mordomo que ele é muito grande, ele é como se fosse um Frankenstein domesticado, e é o mordomo deles. E temos a Mãozinha também, que serve como um alívio cômico para toda a família. Uma das grandes características dessa família é que eles são ricos e dá a entender pela história que eles são ricos há várias e várias gerações. A família Addams ela foi adaptada para a televisão
em 1964, e ela ficou no ar até 1966, e foi uma bela adaptação para apresentar para toda a sociedade americana o conceito dessa família. O que acontece? Quando Charles Addams criou essa família para os quadrinhos, para as tiras de jornais, ele não tinha nenhum nome para nenhum deles. Só que na década de 60, um dos produtores gostou muito da ideia de levar os personagens para fazer um seriado, só que ele convenceu Charles Addams a que ele colocasse nome em cada um deles, porque desde que eles foram criados até a década de 60, eles não tinham nenhum nome. Então, ele foi convencido a colocar um nome neles e acabou fazendo um grande sucesso. E também acabou sendo que a outra série também da TV americana, que é a Família Monstro, foi também baseada em cima dos personagens do Charles Addams. Em 1991, eles foram para o cinema e talvez esse seja uma das memórias afetivas da minha infância. Lembro da Wandinha, da Christine Ricci e do Gomes também, que foi um dos personagens assim que eu mais gostava na época. E o Christopher Lloyd também interpretou o Tio Chico, que talvez seja uma das memórias mais antigas que eu tenho, e uma memória afetiva também, porque ele fez parte bastante ali de toda a história, né, do De Volta para o Futuro, e ainda lembra a cara feia do Alexandre, que está aqui do lado. Eles fizeram um grande sucesso em 1991, com público e crítica gostando muito das atuações de todos os atores e atrizes do filme. Em 1993, saiu o segundo filme da Família Addams 2, que não foi tão bem de crítica e público, mas foi um grande sucesso para a época. E teríamos um terceiro filme que já estava planejado para o final da década de 90, mas infelizmente o Raul Julia veio a falecer e não tivemos como fazer o filme da Família Addams. E nesse ano a gente teve a Wednesday, ou Wandinha, que está fazendo muito sucesso na Netflix com a Jenna Ortega, que é uma atriz que ficou muito famosa por fazer trabalhos para a Disney e que está fazendo bastante sucesso. Essa é a série mais assistida em uma semana, na semana de estreia da Netflix em 2022. Então isso faz com que o público desses personagens cresça bastante e acaba que a família Addams vai se renovando cada vez mais. É bem provável, né, que por causa do sucesso dessa versão da Wandinha, que tenha uma sequência também, porque está sendo apresentado por uma geração nova, todos esses personagens, e fez bastante sucesso. E vale lembrar também as participações especiais das estrelas, como Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, que dão vidas aos personagens Mortícia e Gomes, respectivamente. E a própria Christina Ricci também faz o papel de uma professora, que também não deixa de ser uma homenagem por ela ter participado lá do filme em 1991. Outra grande curiosidade é que esse seriado ele é dirigido por Tim Burton, que ele é muito conhecido por estética gótica, que é uma coisa que se alinha muito com os gostos da família Addams. Então, praticamente é a união entre um grande diretor com grandes personagens. Ele é muito conhecido por ter feito Noiva Cadáver, Edward Mãos de Tesoura, também, que são filmes realmente assim muito tenebrosos, e animação, no caso, que faz com que as pessoas já conheçam ele por essa estética mais gótica, mais escura, que o pessoal curte bastante. Ele também fez Os Fantasmas Se Divertem em 1998, se não me engano, e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de 1999, que também foram sucesso de público e crítica devido a essa estética bem obscura que o Tim Burton sempre gostou. Então, pessoal, espero que vocês estejam assistindo, né, a Wandinha da Netflix, e estejam curtindo as histórias mais antigas também da família Addams. Corram lá para conhecer os quadrinhos, corram para conhecer as obras mais antigas, que vocês vão gostar. Não é sempre que a gente tem um tipo de obra que trata do humor de uma forma diferente do tradicional, e isso é muito salutar. Então escreva aqui embaixo que vocês gostam mais da família Addams, escreva aqui para o nosso amigo Tropeço, que está aqui com a gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o canal, distribuam para os seus amigos, nos enviem aqui mais perguntas ou o que vocês gostariam de ver no canal, para que nós possamos trazer mais material novinho para vocês.